Olá pessoal, meu nome é Túlio Henrique, acadêmico do curso de Licenciatura Ciências Biológicas do IF Goiânia Campus Ceres. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso Intensivão Enem. Seguindo nosso cronograma, trataremos hoje de um assunto de extrema importância não somente para o Enem, como também para outros vestibulares. Ao analisarmos o cenário atual do planeta, é fácil perceber as agressões sofridas pelo meio ambiente em decorrência da ação humana. Essas agressões são responsáveis por modificações que afetam diretamente a nossa qualidade de vida e devem ser, portanto, evitadas. Diante disso, foi criado o Dia do Combate à Poluição, que é comemorado no dia 14 de agosto e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de evitar os danos do meio ambiente. A poluição é definida pela Lei nº 6.988 como a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que direta ou indiretamente prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. A poluição pode ocorrer como consequência de vários processos, como descarte inadequado de esgoto e lixo, liberação de gases tóxicos por fábricas e veículos automotores, queimadas e até volumes muito altos de som. As principais formas de poluição existentes hoje são a hídrica, a atmosférica, a do solo, a sonora e a visual. Poluição hídrica. A poluição hídrica é aquela que afeta os corpos d'água, provocando alterações químicas, físicas e biológicas. Essa poluição é grave e é um dos motivos pelos quais muitos locais do planeta enfrentam crises de abastecimento. Além de limitar o acesso à água de qualidade, essa poluição desencadeia várias doenças nas populações, tais como a diarreia, cólera e a febre tifoide. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica é aquela responsável por desencadear a quebra do equilíbrio entre os elementos químicos que formam o ar. Normalmente é provocada por veículos automotores e indústrias que lançam na atmosfera substâncias tóxicas. Vale destacar que processos naturais também podem provocar essa poluição, como é o caso das atividades vulcânicas. Poluição atmosférica causa vários danos, tais como o fenômeno da chuva ácida, o agravamento de efeito estufa e a diminuição da camada de ozônio. No que diz respeito ao homem, essa poluição pode levar ao surgimento de várias doenças cardiovasculares e respiratórias, dentre elas o câncer de pulmão. Poluição do solo. A poluição do solo geralmente é causada pelo despejo inadequado de substâncias poluentes, que podem estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Esse tipo de poluição desencadeia problemas graves, uma vez que inviabiliza o desenvolvimento de vegetais e podem provocar doença no homem, quando o solo é contaminado por micro-organismos patogênicos. Os principais tipos de poluição do solo são detritos da vida urbana, em quantidade, é a principal fonte causadora da poluição do solo. É responsável pela produção exagerada de lixo nas grandes cidades. Os depósitos ilegais de despejos industriais. É fato conhecido que as indústrias fazem uso desses recursos e descartam indevidamente metais pesados, produtos químicos de alto risco, além de dejetos sólidos. Agrotóxicos e adubação incorreta. Nas áreas rurais, por sua vez, os principais vilões são a utilização indiscriminada de defensores agrícolas, bem como a adubação incorreta ou excessiva. As principais consequências da contaminação do solo são, assim por meio dos processos como a lixiviação, que é a dissolução dos componentes sólidos em meio líquido, impregnação e infiltração no subsolo de substâncias poluentes, ocorre não só a contaminação do terreno, tornando-o inútil, mas também acarreta a contaminação de lençóis freáticos. As principais consequências de poluição do solo são a perda de fauna, a esterilização da terra para a plantação e a contaminação de água. A poluição que se infiltra transmite doenças ou infecutilidade, como a infecutilidade, hipersensibilidades alérgicas, bem como disfunção hepática e renal ou até o câncer. A contaminação transcende o solo e chega aos alimentos, pois os vegetais se contaminam com aquelas substâncias, as quais, por seu turno, são ingeridas por homens e outros seres, tornando os alimentos mais tóxicos à medida em que vamos expandindo a cadeia alimentar. Esse processo, pessoal,
é chamado de magnificação trófica, onde há o acúmulo de tóxicos e substâncias pesadas ao longo de uma cadeia alimentar. Poluição sonora. A poluição sonora, apesar de ser desprezada por muitos, pode causar sérios danos à saúde da população, principalmente no nível auditivo. Além disso, o excesso de barulho pode levar a quadros de estresse e diminuição do rendimento físico e mental, uma vez que perturba a qualidade de toda a população. As principais causas desse tipo de poluição são as casas noturnas, automóveis, aviões e obras. E por último, temos a poluição visual. A poluição visual, apesar de não causar danos à saúde, deixa o ambiente em que vivemos menos agradável. Nesse caso, o problema é exagerado pelo excesso de cartazes, propagandas, outdoors, letreiros, pichações e outros. Então, pessoal, vocês sabiam que a poluição é crime? Segundo a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as atividades lesivas ao meio ambiente, é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, pessoal, agora aqui vamos resolver 3 questãozinhas, que é de nível Enem, e após a gente resolvê-las, vocês vão perceber como é fácil resolver esse tipo de questão. Basta analisar o que a questão está pedindo. Vamos lá, questão 1. Numa comunidade de uma lagoa, houve despejo de esgoto industrial contendo um composto químico com efeito cumulativo. Após algum tempo, haverá maior concentração desses compostos nos seguintes membros da cadeia alimentar. Letra A, fitoplâncton e peixes. Letra B, fitoplâncton e moluscos. Letra C, moluscos e larvas de insetos. Letra D, moluscos e peixes. Ou letra E, peixes e aves aquáticas. Então, pessoal, lembrando do nosso conceito de magnificação trófica, vimos que substâncias tóxicas se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Indo da menor para a menor quantidade, podemos perceber que a resposta correta seria a letra E, os peixes e aves aquáticas, pois são os últimos da cadeia dentre os mencionados nas alternativas. Questão 2. O lançamento de dejetos humanos nos rios, lagos e mares provoca o aumento da quantidade de nutrientes disponíveis nesses ambientes. Esse fenômeno é conhecido como letra A, heterotroficação, letra B, eutrofização, letra C, efeito estufa, letra D, ecótono, ou letra E, ecobiose. Então vamos lá. Eutrotroficação é uma palavra inexistente. O correto seria heterotrofismo ou heterotrófico, remetente a seres que não produzem seu próprio alimento. Na letra B, temos a eutrofização. Como estudamos, é o crescimento em excesso de algas e fitoplânctons devido ao acúmulo de nutrientes no meio, como o fósforo e o nitrogênio. Na letra C, temos o efeito estufa. Na letra D, temos o termo ecótono. Ecótono são áreas de transição ambiental onde comunidades ecológicas entram em contato. E por último, ecobiose, que é um ramo da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, pessoal, o correto aqui será a letra B, eutrofização. Como a gente viu, é o crescimento excessivo de algas e de fitoplânctons devido ao acúmulo de nutrientes no meio ambiente. Questão 3. Cientistas revelaram que o aquecimento médio global cresceu num índice superior às expectativas. Os jornais publicaram que o Rio Grande do Sul bateu seu recorde de consumo de energia devido às altas temperaturas registradas. O aumento da temperatura mundial referido no texto somente não poderia ser explicado por letra A, pelo efeito estufa, letra B, pelo aumento de emissões de CO2, letra C, pela diminuição das reservas de petróleo, letra D, pelas queimadas nas áreas vegetais, ou letra E, pelos buracos na camada de ozônio. Galera, a única alternativa aqui que não explicaria o aumento da temperatura mundial seria a diminuição das reservas de petróleo, ao menos não diretamente. Se pensarmos bem, as reservas de petróleo estão diminuindo, isso significaria que o petróleo está sendo usado. E isso implica a sua queima e, consequentemente, a emissão de CO2. Porém, já é mencionado na letra B a emissão de CO2. Sendo assim, o correto a ser marcado seria a letra C, a diminuição das reservas de petróleo. Como vocês podem perceber, as questões do Enem não são difíceis.
Basta ler e analisar atentamente o que o enunciado quer que você responda. Então, pessoal, aqui terminamos mais uma videoaula do nosso intensivão Enem. Espero que tenham gostado do conteúdo. Ele é considerado simples, mas de extrema importância para o Enem, não tanto para o Enem, como também para outros vestibulares e também para o nosso cotidiano. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um grande abraço.